Bom dia! Glória a Deus, mais um dia. Hoje, 18 de fevereiro de 2025, e continuamos a leitura do livro Mulheres Improváveis, da autora Viviane Martinello. E vamos iniciar o capítulo 11, que diz o seguinte: Arco ou flecha? As flechas são polidas, mas os arcos são dobrados. Quando consideramos a vida e a trajetória de Paulo, concluímos que o apóstolo foi um grande arco. Antes disso, porém, Paulo foi uma flecha lançada por Ananias e Barnabé. Isso nos faz pensar em círculos de relacionamentos por meio dos quais nós mesmas fomos lançadas para cumprir o propósito ou a vontade de Deus para nós. Muitas pessoas costumam supor e dizer que não precisam de ninguém, que não precisam de arco algum, pois Jesus lhes basta. No entanto, a realidade é que todas nós precisamos de um arco, pois Jesus, o nosso arqueiro, usará arcos específicos para nós vivermos os sonhos do Pai. Toda improvável é uma flecha que precisa ser encontrada e lançada pelo arqueiro certo. É maravilhoso saber que Deus escolheu nos usar como instrumentos para tocar corações. Ele não nos excluiu, mas nos deu o privilégio de sermos cooperadoras de sua obra na vida das pessoas. Como flecha, Paulo precisou ser lançado até que chegou o tempo de ser arco na vida de alguém e lançar Timóteo, seu filho na fé, rumo ao destino de Deus para ele. A vida cristã é uma caminhada, na maioria das vezes, de longo alcance. Isso quer dizer que a vida com Deus é pautada por etapas e níveis. À medida que crescemos no Senhor, avançamos também no cumprimento dos propósitos de Deus e frutificarmos onde Ele nos plantou. Não raramente, terminamos o dia cansadas ou por termos concluído toda a tarefa que nos incumbia e os compromissos para determinado dia, ou porque nos sentimos frustradas com relação de assuntos pendentes e pessoas frustradas conosco. Certa vez, triste pelo cansaço da segunda opção, busquei em Deus um alinhamento, pois não queria enfrentar um esgotamento ou estresse ministerial, muito menos me perder com tantas atividades. Era tempo de deixar que Deus ajustasse o meu chamado. No livro de Atos dos Apóstolos, há um momento quando os primeiros 12 discípulos já não conseguiam cuidar de todas as coisas. Por isso, foram direcionados a escolher homens que pudessem servir às necessidades sociais da comunidade cristã, a fim de que eles próprios tivessem tempo para se dedicar ao estudo e ensino da palavra. Foi considerando esse momento vivido pelos apóstolos que entendi que era necessário separar algumas mulheres que pudessem servir em áreas específicas. Mulheres que precisavam voar, flechas como eu, e que apenas dependiam de um arco para que as lançassem. Há áreas de atuação nas quais não posso estar. Por mais que eu quisesse apoiar todas elas, o tempo de ser arco implica entender que a flecha é lançada, mas o arco não. Ele permanece nas mãos do arqueiro. O lugar de ser arco é um lugar novo para mim e talvez seja para você também.
A questão é saber identificar os tempos e entender que função devemos desempenhar, a de ser arco ou de ser flecha. Para descobrirmos se somos arco ou flecha, precisamos conhecer um pouco sobre as características de cada uma. Muitas mulheres são flechas que precisam ser lançadas, desde que primeiro tenha o discernimento de sua função. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Salmos 127, 4, 5. Este é um texto que traz considerações importantes para nós. A primeira delas é que o versículo fala sobre filhos nascidos na juventude, ou seja, trata-se de filhos pequenos. Aqui uma pergunta: você foi lançada pela família que deveria funcionar como arco? Muitas flechas falharam em seu propósito, porque o arco falhou. Por isso, muitas de nós tivemos que lidar com o primeiro arco quebrado, ineficiente ou simplesmente ausente. É provável que muitas das improváveis tenham vindo de uma família sem pai, ou seja, sem um guerreiro que lançasse o arco. Outras, do ponto de vista ministerial, acabaram se submetendo a um pastoreio imaturo, o que lhes causou diversas feridas. Isso porque líderes feridos geram pessoas feridas e pessoas feridas ferem. Muitas flechas são desperdiçadas no chão por não estarem em uma aljava apropriada ou nas mãos de um guerreiro que possa lançá-las. E é justamente por isso que Deus tem levantado líderes saudáveis que possam ser o arco que essas flechas precisam para alcançar o destino de Deus. O arco precisa saber o tempo certo de ser a pessoa que lança a flecha para o seu destino, ou seja, de impulsionar alguém. Já as flechas precisam compreender que deverão estar alternadamente em 3 ambientes: na aljava, no ponto de mira ou rumo ao alvo determinado para ela.